Quero chamar você para abrir a sua Bíblia comigo nesta noite, no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, onde eu passo a ler com você, nos versículos 5, 6 e 7. Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheces, para que se saiba desde a nascente do sol, ou o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Tenho lido com você no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos 5, 6 e 7. E quero continuar falando com você nesta hora. Eu quero continuar falando com você, à luz da Bíblia Sagrada, sobre um importante assunto: 3 atributos pertencentes unicamente a Deus, o verdadeiro Deus. É preciso que entendamos que quando se trata de Deus, ninguém pode defini-lo de forma plena. Compreender a Deus completamente é uma tarefa impossível na condição limitada em que vivemos neste mundo. Deus é transcendente, é imutável, é autossuficiente, Ele é soberano, enquanto nós somos apenas meros mortais em processo de regeneração em Cristo Jesus. Por isso, conhecer a divindade de forma plena é algo que teremos que esperar um pouco mais, até o grande dia do Senhor. Porém, aquilo que está ao nosso alcance, por Ele próprio, por revelação nas Escrituras, é possível não só ser compreendido, como expressado e contemplado por nós. Deus é um ser pessoal, espiritual em essência, todo-poderoso e possui atributos que o diferencia de toda a sua criação. Os atributos são qualidades, virtudes ou perfeições próprias do ser de Deus. No sentido teológico, os atributos são as qualidades essenciais que revelam quem Deus é. Quando falamos de atributos pertencentes unicamente a Deus, estamos dizendo das qualidades que Deus tem e que não são dispensadas ao ser humano por serem restritas somente à divindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, portanto ao próprio Deus. Há diversos atributos de Deus, inclusive aqueles que Ele, de certa forma, divide conosco, como justiça, bondade, amor, etc. Até mesmo entre os pertencentes unicamente a Ele, há outros não menos importantes, que não trataremos deles agora, mas nos ateremos apenas nos 3 que citaremos. A onipotência é o primeiro deles. O termo onipotência significa ter todo o poder, ser todo-poderoso. As Escrituras nos mostram de forma clara este atributo em várias passagens, tanto no Antigo Testamento como nos Evangelhos, e é também reforçado nas epístolas que foram escritas pelos apóstolos do Senhor. Deus se revela no Antigo Testamento como El Shaddai, o Todo-Poderoso, como aquele que não só criou o mundo, todas as coisas e também o homem, mas aquele que também sustenta tudo isso na força do seu poder. A revelação das Escrituras nos aponta para conhecermos um Deus que é poderoso em sua essência. Tem poder para fazer tudo aquilo que lhe apraz. Ele é poderoso acima de tudo e de todos, e nada pode resistir ao seu domínio. Somente um ser que tenha poder infinito e ilimitado, portanto, é capaz de ter criado o cosmos e continuar sustentando de forma a cumprir todos os seus propósitos. Nada sai de seu domínio. Ele mantém a tudo por seu desígnio.
Deus não só tem o poder, mas ele tem todo o poder. Ele é o próprio poder e a essência de todo o poder. A Bíblia diz no Salmo de número 91 e verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, verso 1. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, e nada há que te seja demasiadamente difícil. Isso está em Jeremias, capítulo 32 e versículo 17. Falamos sobre onipotência, agora vamos falar sobre onipresença. Este é um atributo que pode ser entendido também por imensidão de Deus. Vem do vocábulo latino omnipraesentia e significa que Deus é presença em tudo e em todos. Deus é invisível e não se sujeita à lei do espaço. E, portanto, ele é também indivisível. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, pois para ele não há limitação alguma, conforme nós lemos no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Conforme lemos em Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Eu dizia agora mesmo que muita gente fala que Deus está em todo lugar. Não, Deus não está. Os olhos do Senhor contemplam tudo e todos em todo lugar. Mas Deus não está naquela reunião onde homens ímpios, iníquos, tramam as piores coisas contra o seu semelhante. Deus não está naquele culto onde invoca-se os espíritos imundos, onde invoca-se os poderes do inferno. Deus não está naquele meio onde habita a traição. Não, ele vê tudo. Os olhos dele contemplam todas as coisas, mas ele não está lá. Conforme a Bíblia diz o Senhor Jesus Cristo, onde estiver 2 ou 3 reunidos sob a autoridade do meu nome, estando ali sob a minha ordem, eu estarei com eles ali. Então veja bem que há uma diferença. Se nós nos reunirmos em nome do Senhor, na autoridade do Senhor, no mandado do Senhor, ele tem o compromisso de estar conosco. Mas quando nós não nos reunimos em nome dele, ele nos contempla, mas não está na nossa companhia, até porque Deus não faz companhia no meio daqueles que reúnem-se para mentirem, para traírem, para projetar o mal contra o seu semelhante, e às vezes até contra a própria obra de Deus. A onipresença de Deus é associada à sua eternidade, pois só um ser eterno, sem começo e sem fim, pode ser onipresente. Para ele não há surpresas, não há nada que ele não veja. Não há oculto para ele, tudo lhe é revelado. Ninguém pode esconder nada diante da sua presença. Até mesmo os sentimentos mais ocultos dos homens são revelados para ele. Ele conhece. Nós sabemos que ainda antes que houvesse o pensamento na imaginação do homem, Deus conhece. Até porque, por isso a própria Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 4 e versículo 12, que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do homem. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. Salmo número 33, versos 13 e 14. Depois que falei sobre onipotência, falei sobre onipresença,
Agora eu vou falar sobre o terceiro atributo que é pertencente unicamente a Deus, a onisciência. A palavra onisciência é uma junção das palavras todo e ciência, ou conhecimento, do latim omniscientia, ou seja, todo conhecimento ou toda a ciência. Portanto, Deus é um ser conhecedor de tudo e de todas as coisas. Nada escapa ao seu domínio, o seu conhecimento. O passado, o presente e futuro estão descortinados para Deus e se apresentam a Ele, não de forma sucessiva, mas sim de forma simultânea, de forma virtual. O passado, o presente, o futuro para Deus é agora. Tudo para Ele é agora. Tudo para Ele é agora. Ele conhece de forma plena e absoluta todas as coisas. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4 e versículo 13. Deus é onisciente, portanto conhecedor da alma e dos sentimentos de todos os homens. Todo conhecimento adquirido pela humanidade é nada ao ser comparado ao próprio Deus, que não só possui o conhecimento, mas Ele é o próprio conhecimento em essência. Ele vê o passado, Ele vê o presente, Ele vê o futuro, como se tudo fosse hoje, como se tudo fosse agora. Não há mistérios para Deus. Tudo é claro para Ele como a verdadeira luz. Ele é a sabedoria e o conhecimento. Não há razão do saber se Ele não for o objetivo maior. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10. Esses atributos nos mostram ainda que não sejam de forma plena quem é Deus e como Ele age em sua criação. Conhecer profundamente esses atributos nos influencia a vivermos uma vida de santidade e de reverência diante da presença do Altíssimo, pois eles nos mostram o quanto esse Deus é grandioso. Em nossa condição humana e caída, nunca poderíamos desfrutar de sua plenitude se não nos fosse permitida por Ele próprio, através de nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus não é um Deus qualquer criado pela mente humana, e não há paralelo desse Deus em nenhum mito, nem na mitologia grega, e nem em outro mito qualquer, existente em qualquer outra cultura. O Deus que nos salvou é o único Deus verdadeiro. É poder, é o conhecimento e o autor e sustentador da vida. Portanto, não temas, você e todas as coisas, e nós todos somos sustentados pelo eterno, pelo magnífico Deus. Conforme nós lemos no início da minha palavra, em Isaías capítulo 45, versículos 5 a 7. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascer do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor Deus, e não há outro além de mim. Eu formo a luz e crio as trevas, e faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. É a esse Deus que nós convidamos você para servir. É esse Deus que nós anunciamos para a salvação da sua alma, para a mudança de sua vida. E esperamos que você, portanto, tenha toda alegria em servi-lo. Esperamos que você tenha desejo de encontrar-se com Ele, pois veja bem,
Qual é o Deus que pode ser comparado a esse? No Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo número 1 e versículo 1, está escrito assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o Deus que nós anunciamos. É o Deus que, para começar, ele fez o céu e a terra. E qual é o outro Deus que você conhece que tenha feito alguma coisa semelhante? Alguma coisa assim, contando de 0 a 1000, que tenha sido pelo menos 1/1000 disso que o nosso Deus tem feito. O nosso Deus tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê, tem mãos e apalpa, tem pés e anda. O nosso Deus ama você. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, venha conhecer esse Deus conosco, venha servi-lo juntamente conosco. É o meu desejo, como ministro do Evangelho, como servo de Deus, como filho de Deus, é que você o conheça, assim como eu tenho tido a oportunidade de conhecê-lo, não pelo ouvir falar, mas de ter uma vida de íntima comunhão com ele, pois o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Você está ouvindo esta mensagem pregada no programa Mega Noite com Cristo, um programa da Igreja Assembleia de Deus de Itumbiara, e quem está falando com você é o pastor Vilarinho. Agora eu aproveito para abraçar você e, ao ser publicado aí no YouTube, você, além de dar o seu joinha, você pode cadastrar-se também e divulgar os meus vídeos que estão sendo colocados aí para conhecimento de todos. Deus os abençoe, Deus os ajude. O meu abraço!